Enquanto alguns estão caminhando, estão lutando, batalhando para chegar nos seus objetivos, outros estão totalmente parados. Existem também aqueles que estão vendo um pouco da sua caminhada, um pouco do caminhar daquele que está correndo atrás, daquele que está indo atrás do seu objetivo. Esses que estão vendo um pouco não tentam fazer o mesmo no momento que aquela pessoa começou. Muitas vezes só fala, vai dar certo, beleza? E não caminha junto. A realidade é essa. Na hora que a pessoa chega no primeiro objetivo, aquele que falou vai dar certo, que isso, aquilo outro, sem confiança nenhuma, olha ali, como é que você fez? Aí a outra pessoa simplesmente, eu fiz aquele jeito que estava falando para você, que estava fazendo tal, e deu certo. Só que deu certo, mas a quantidade de tropeço, quantidade de pedra que tinha no caminho que aquela pessoa passou para conquistar o objetivo. A outra pessoa que falou vai dar certo, que estava lá como um apoiador, não viu. Essa parte ninguém vê. É muito difícil se ver. Aquele que estava parado quer começar uma caminhada. Às vezes está querendo começar uma caminhada sem um objetivo, sem um rumo, sem uma direção. E aí muitas vezes se distrai e acaba se confundindo por muitos que falavam que tinham feito uma caminhada, que deu certo aquela, e aquela pessoa que não fez caminhada, não conhece nada da estrada, do caminho, como funciona, entra naquela enrascada. E com isso depois, deu errado para mim, isso não funciona. Não funciona porque você não foi pelo meio correto. Você foi no primeiro que falou que a caminhada daquela forma deu certo. Não procurou uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta, até umas 1000 opções para ver como é que era a mesma caminhada. Uma caminhada, muitas vezes, você encontrar, você conquistar seu objetivo. Eu não digo só você correr atrás do seu objetivo, não. A você também correr, você fazer uma corrida. Eu falo isso porque eu conheço gente que pratica essa parte de esporte. Eu não estou falando de esporte, falando de tudo na vida, tá? Mas para quem pratica até mesmo uma corrida, para quem está correndo, quem está ali correndo, não é apenas pegar e ir pro asfalto e sair correndo. Não. Tem que ter ali um preparo, tem que ter ali um alongamento, tem que ter ali uma alimentação, tem que ter ali uma técnica. Ah, Rafael, mas para correr eu não preciso de técnica. Na hora que você começa a correr, você descobre que precisa. Na hora que você também vai querer conquistar um objetivo, conquistar uma caminhada financeira, você também tem que conhecer as técnicas que existem dentro do mercado. Na hora que você vai começar um negócio, você tem que saber um pouquinho das técnicas, na teoria. Na prática muda. Na prática você descobre muita coisa e aí você começa a notar seus erros. Quando você já tem alguém que já errou, está de verdade disponível, quer de verdade te orientar, te ajudar, vai facilitar seu caminho. Agora, quando você se vê perdido no meio do mar e os tubarões todos estão passando e você tá olhando assim, tá com medo de que algum vai lá e te creu, aí, meu amigo, aí você antes de entrar no mar, você tinha que ter pesquisado o que você usa e aonde você pode ir, tá? Você deveria ter primeiro aprendido como como, quando, aonde se deve ir, o que se deve fazer, como se deve fazer. Isso aí você vê a teoria e essa própria teoria você questionar ela. Não adianta a gente ver uma teoria, ver um modo de se fazer e a gente antes de começar a fazer, de se questionar. A gente tem que questionar. A gente tem que questionar e começar a executar. Deu errado? Opa, aprendizagem. Aprendi que isso aqui não dá certo, pelo menos para mim. Vamos mudar isso aqui. Vamos ver outra forma. Quando você está no meio de uma caminhada, quando você está no meio de uma decisão, quando você está no meio de um processo, de uma aprendizagem, você com a primeira base da aprendizagem, você desenvolve outra. Para vocês terem noção, quem faz defesa pessoal, eu tenho um curso de vigilante, eu posso falar isso para vocês, que eu me lembro muito bem com o treinamento de defesa pessoal, que você tem que aprender na parte para você virar um vigilante. Você sempre vai ter um parceiro, vai ter um amigo ali, amigo mesmo, que vai estar ali com você para vocês dois treinar. E nisso aí, você aprendeu a base da defesa pessoal. Com aquela base ali, você consegue rapidamente criar outras coisas dentro da defesa pessoal, porque aquilo seu cérebro preparou para a base. A base vai te dar outras bases e você consegue evoluir aquele jeito da defesa.
Isso serve para você que está começando um negócio. Você pegou uma base, aquela base ali você começou a executar ela. Com aquela base de execução ali você consegue fazer outras bases, consegue melhorar aquela determinada aprendizagem, aquela determinada execução, aquele caminho, tá? Então, funciona desta forma. Você vai caminhar, você está indo caminhar para uma conquista, um objetivo, você tem que ter uma noção. Você tem que ter ali uma noção básica de como funciona. Você já tem que saber que durante a caminhada pode acontecer isso, 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 isso e isso de bom. E pode acontecer isso, 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 isso de ruim. E você está preparado para o que acontecer de ruim. Eu não digo só financeiramente, não. Financeiro, muitas vezes, a pessoa está. Eu falo disso aqui, ó. Isso aqui é a primeira coisa, você tem que estar preparado para tudo que acontece. Caso contrário, você não estando preparado com isso aqui, você simplesmente entra numa depressão, você entra de uma forma totalmente ruim, e pode acabar fazendo coisas piores ainda. Você pode acabar, muitas pessoas aí acabam entrando em depressão e acabam até mesmo se suicidando, dependendo da caminhada que ela decide fazer, tá ok? Então, a dica que eu deixo aqui hoje para vocês, nessa sexta-feira que sextou, é o seguinte: se você vai caminhar, não é só colocar o tênis no pé, não é só pegar e voltou andando, não. Você tem que conhecer o caminho que você está fazendo. Tem que ter estudado um pouquinho e ter aprendido um pouquinho sobre ele e executar. Isso é uma caminhada de você caminhar andando, tá? Agora, a caminhada financeira, você tem que estudar ela, ter a teoria e já pensar no que pode dar errado. E o que pode dar errado, você já pensar numa possível solução para aquilo. E se aquela solução der certo, você pensa numa outra. Isso chama estratégia. E dessa forma você vai longe se você tiver ela. Show de bola? Uma excelente sexta-feira aí para vocês. Fiquem todos com Deus. Eu fui.